Mas eu quero trazer uma palavra também para esta manhã, para o nosso coração. Você abra a sua Bíblia, em Isaías capítulo 40. Parece uma redundância depois de uma festa de ontem, né? Mas renovando as suas forças, ou renovando as forças, diga comigo aí, renovando as forças. Isaías 40, vamos ver do versículo 27 ao 31. Me acompanhe aqui. E eu vou pedir para você ler comigo um versículo. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? Dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Todos do 31? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus, hein? Quem quer ver suas forças renovadas nessa manhã? Glória a Deus. Mas você sabe que quando Deus faz uma pergunta, Ele não faz essa pergunta você pensando que Ele precisa descobrir alguma coisa, ou precisa saber de alguma coisa, não é isso. Ele faz sim para que você descubra alguma coisa. A primeira pergunta feita por Deus, você vai encontrar lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9. Deus chama por Adão. Ô Adão, onde é que você está? Convenhamos, você acha que Deus não sabia onde que Adão estava? Impossível. Certamente Deus sabia onde estava. Quem não sabia talvez onde estivesse era o próprio Adão. Não sabia nem talvez onde ele estava, não sabia talvez nem o que ele tinha feito, e todas as consequências e o que implicava todo o mal ou o erro que ele cometeu ali naquela situação. Mas olha, eu vou ler novamente o versículo 27 do Isaías 40, agora na versão NVI. Olha que interessante. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Veja, quando Deus agora pergunta a Jacó, ele não quer dizer que o Senhor não tenta descobrir aqui qual era a situação que Jacó estava vivendo, mas era que Jacó se localizasse dentro da sua vida, a situação que ele mesmo estava dizendo. Porque se você prestou atenção no texto, o Senhor está dizendo, ô Jacó, por que você está falando o que você está falando? Por que você está pensando o que você está pensando? Ou por que você está olhando as coisas da maneira como você está olhando? É isso que o Senhor está mostrando aqui através do profeta. Então a resposta desse contexto, desse texto do livro de Isaías, é uma. Ou seja, eu chamo de fatigado. Ou seja, ele estava cansado, estava fatigado. Não se trata de um cansado físico, mas um cansaço muito maior que a gente vai trabalhar um pouco nessa manhã. Porque há pessoas, meus irmãos, que estão na igreja de Cristo, e talvez seja essa a situação de você nessa manhã, que têm fé, amam a Deus, buscam ao Senhor, mas estão cansadas. Estão vivendo um cansaço, literalmente estão fatigadas. E talvez os desafios das nossas vidas sejam tão grandes, talvez a batalha que nós temos vivido sejam realmente duras, difíceis, ou talvez você tenha esperado muito tempo o milagre do Senhor e ele ainda não chegou. O que acontece é que há pessoas de Deus, pessoas consagradas do Senhor, mas estão vivendo uma canseira, mas eu tenho boas notícias nessa manhã, glória a Deus por isso, tá certo? Ou seja, o Senhor nessa manhã diz, olha, hoje é uma manhã onde o Senhor irá renovar as nossas forças. Você vê que vocês estão meio cansadinhos, né? O Senhor irá renovar as nossas forças, amém? Glória a Deus, é isso mesmo. Sabe o que é um sinônimo de fatiga, cansaço, exaustão, desânimo? E há muitas pessoas que têm lutado tanto, esperando por coisas na vida, ou situações aguardando em Deus, que apesar de amarem a Deus, servirem a Deus, mas por causa da situação que você tem vivido, você tem feito coisas,
e falado coisas de uma forma errada. E hoje é o que nós vamos trabalhar nisso. Sabe por quê? Porque quando nós estamos cansados ou fatigados, a primeira coisa que acontece é que nós muda o nosso jeito de pensar. Fala aí, mudamos o nosso jeito de pensar. Então a nossa percepção começa a mudar. As coisas que vemos nós começamos a olhar de forma diferente. Então quando nós ou quando estamos cansados, de repente até a nossa visão começa a ser um pouco nebulosa, turva. Eu vou ter que tomar bastante água, porque ontem eu falei pra caramba, eu estou até rouco. Não sei se você já chegou nessa situação, mas quando você está cansado, até seu cérebro fica exausto. E você começa a mudar até a forma de pensar nas coisas. E há muitos que estão cansados dentro do corpo de Cristo. E às vezes se sentem de uma forma horrível. Puxa vida, eu sou de Jesus, tenho o Senhor no meu coração, e estou começando a agir de formas diferentes, e começa a dizer, olha, eu não creio mais talvez no que o Senhor pode fazer na minha vida, eu não acredito que o Senhor pode agir no sobrenatural. Agora, o problema não está na fé, meus irmãos. O problema é que você está exausto. A segunda coisa, ou característica de uma pessoa que está cansada, exausta, vai se achando aí. O que muda é a sua maneira de falar. Ou seja, começa a falar agora negativamente. Começa a falar que tudo dá errado. Já viu o hard, ó vida, ó céus? Antes você louvava a Deus, agradecia a Deus, tudo estava na bênção, mas agora você começa a reclamar de tudo. Ou seja, não sei o que está acontecendo com a minha vida, crente dramalhão, ai Jesus, não sei o que acontece, Jesus não me ama, não gosta de mim. Muito comum isso. E uma terceira característica de quem está exausto ou cansado, é que muda agora a sua maneira de agir. Não sei quem tem filho pequeno, mas olha o que é uma maneira de agir. Vou sair, vou levar meus moleques, né, todos os amorzinhos da minha vida, né, os filhinhos queridos, tudo no parque. Bota tudo no carro. Ou então quem é avô assim também, né? Bota tudo no carro e decide ao parque passear. No caminho do parque, você já chegando assim, meu Deus, o que está acontecendo? Já quero pegar um e estrangular. Ah, Jesus, né? Chama a mãe, né? Está cansado. Mas sabe o que é pior de tudo? Veja, não é somente você mudar a sua maneira de pensar, você mudar a sua maneira de falar, ou a sua maneira de agir. Mas na verdade, a gente acaba mudando a nossa maneira de crer. Esse é o grande perigo. Porque quando há um forte cansaço, então você começa agora a crer de uma maneira diferente. Por isso que no verso 27, ele começa a dizer o seguinte, a pensar que Deus agora não se importava mais pelo caminho dele, não se importava mais com a sua vida, o que ia acontecer já não estava, parece que ele estava dizendo o seguinte, olha, o Senhor não está mais cuidando da minha vida. E ele começa a pensar que Deus seria capaz de não trazer a bênção que ele estava esperando, que ele não conseguiria alcançar aquilo que ele estava aguardando, e até pensar que o tempo dessa bênção já passou, já não tem mais, para mim não tem mais jeito. E muitos desses pensamentos, meus irmãos, são sinônimos ou são sinais de pensamentos de um esgotamento. E há uma quantidade enorme de pessoas que vivem esse esgotamento. E muitos acham até que estão traindo a Deus por estarem pensando ou agindo assim. Sentem que estão traindo até a fé. E não é verdade isso. E uma coisa que a gente tem que entender nessa manhã, que o inimigo, ele tenta roubar justamente isso, tá certo? Roubar, ou seja, pensa assim, o inimigo nessa situação, parece que é uma parte cômoda para ele, porque ele não precisa fazer mais nada, porque você está fazendo tudo por ele, e o que ele quer simplesmente é fazer com que a sua fé se esgote. Então ele fica tranquilinho, você já está esgotado mesmo, ele fica, espera aí, porque ele vai acabar se cansando da sua fé, porque no momento que ele te esgota, você acaba desabafando, acaba desabando, e seu cristianismo pode inclusive sofrer um golpe mortal na fé que você acredita. Quantos irmãos estão decepcionados com situações que aconteceram na vida que desanimaram da fé? Ontem mesmo eu conversei com uma família, eu acho que está aqui porque eu vi na minha sala hoje, de uma situação na sua família, de algumas situações de dificuldade que sofreram,
E um membro da sua família fala assim: olha, por causa disso eu já não acredito mais em Deus. Olha a fé desabando aqui. Agora vamos ver na palavra de Deus algumas pessoas, alguns personagens que também viveram essa situação. 1 Reis 19, 3 e 4. Claramente ali você vê Elias totalmente esgotado. Olha o que diz ali o versículo 1 Reis, capítulo 19. Veja, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Olha, Elias. Sabe quem é Elias, né? Amém? Ótimo, senão, escola bíblica, né? Mas essa situação que estamos lendo aqui, olha o contexto de Elias. Ele tinha acabado de ter uma vitória tremenda ali no Monte Carmelo. Venceu 400 profetas de Baal, sozinho. Mandou fogo, Deus mandava. E acabou com eles. Agora, ele estava tão cansado por essa luta, pelo que ele passou ali, que a sua fé acabou indo embora, e até a vontade de viver dele foi também. Ele falou assim: puxa, eu quero morrer. E começou a pensar que Deus agora já não iria protegê-lo. Ele recebeu uma ameaça da rainha: você vai morrer, e ele achou que Deus não iria perceber. Então, o problema de Elias não se tratava de fé, mas sim de um esgotamento. Ou seja, ele tinha andado bastante, tinha batalhado bastante, tinha lutado bastante e estava totalmente exausto. E às vezes nós nos encontramos nessa situação em que realmente nós não queremos sentir como sentimos, mas sentimos aquilo que não gostaríamos de sentir. Deu para entender? Amém? Vocês estão exaustos, cansados? Deixa eu falar de outro personagem. Juízes 15, 15 a 18. Vamos ver Sansão. Olha que a Sansão aqui, olha. E acabou como uma queixada fresca de um jumento. Estendeu a sua mão, tomou-a, feriu como ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento, feria 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada à sua mão e chamou aquele lugar Ramatilei. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste essa grande salvação. Olha agora: morrerei eu, pois, agora de sede, cairei na mão desses incircuncisos? Camarada acaba de matar 1000 soldados inimigos. Agora está dizendo: vou morrer de sede? Qual a diferença de Sansão, que estava na luta, venceu aquela batalha, ou Sansão que estava morrendo de sede, ou pensaria que estaria morrendo de sede? Por que é que Deus não o resgataria? Porque ele achou que Deus não o resgataria. Resposta: exaustão, esgotamento, estava cansado. Gênesis 25, 29 a 32. Esse é um texto interessante que diz: olha, Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Estava como? Estava como Esaú? E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço, comer esse guisado vermelho, porque estou, o quê? Cansado. Por isso chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: olha esperto agora, vende-me hoje a sua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto do que de? Ele ia morrer, gente? Não, só estava cansado. E para que vai me servir a primogenitura? Veja que Esaú agora estava esgotado, estava cansado. Mas agora Esaú esquece do valor das coisas espirituais. A questão da primogenitura era uma bênção, que isso vinha de gerações para o primeiro filho, e certamente Esaú não deu pouco caso nessa situação espiritual, porque estava cansado. Sabe que há pessoas que fazem isso dentro da igreja? No momento de esgotamento, param de servir a Deus. No momento de canseira, param de procurar a Deus, param de crer em Deus. Esgotamento. E nesse momento Esaú então perde tudo, só porque estava demasiado cansado. Aí a história nós já sabemos. Salmo 69, 3 a 5, olha Davi dizendo: olha, estou cansado de clamar, secou-me-se a garganta, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restitui o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha
incipiência e os meus pecados não te são encobertos. Davi estava tão esgotado aqui nesse momento, que começa a falar negativamente, começa a ver Deus de uma maneira que não deveria ver. Porque estou cansado, porque tenho orado, tenho esperado, é o que Davi está dizendo aqui. Mas olha que lindo, Provérbios 13, 12, diz o seguinte: a esperança demorada enfraquece o coração. Ou seja, a Bíblia diz que a promessa que não se cumpre, acaba sendo um tormento para o nosso coração. E há muitos que estão atormentados, por estarem esperando há muito tempo. Espera uma bênção, espera uma situação, e você acaba ficando atormentado. E o diabo se aproveita, meu irmão, desse esgotamento. Dá para entender até aqui, amém? Marcos 6, 48, 49, olha a situação agora dos próprios discípulos de Jesus. E vendo que se fatigavam a remar, estavam fatigados o que de? É a situação que os discípulos entram no barco para ir, Jesus estava ainda fora do barco. Porque o vento lhe era contrário, porque perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, aí é Jesus, tá bom? Pensaram que era o quê? Um fantasma, e deram o quê? Muitos gritos. Um monte de homem gritando com medo de fantasma. Olha a distorção. O texto começa dizendo que eles estavam fatigados, exaustos, com esforço de remar contra o vento numa tempestade. Vê Jesus chegando, nem acreditam que é Jesus, porque Jesus chegaria ali e resolveria o problema. Acham que é um fantasma. Então veja, o diabo causa essa distorção em nossa vida, faz com que às vezes nós cheguemos a ter tantas preocupações com situações que nós estamos passando, e começamos então a não escutar a Deus, não ver a Deus, não procurar por Deus e nem crer em Deus. Isso é um truque velho do diabo. Por isso, muitas pessoas que estão no contexto da igreja não têm, às vezes, forças para servir a Deus. E falo isso com propriedade, porque a gente vê a igreja é muito grande, e às vezes vê pessoas que não quero. A história que a gente mais vê quando a pessoa está entrando na igreja: não, agora eu quero ter um tempo para sentar e receber a bênção, né? Ninguém quer servir, né? Graças a Deus aqui depois a pessoa muda de ideia e Deus começa a trabalhar e começa a servir. Mas muitos às vezes chegam nesse contexto: estou cansado, mas agora eu quero ter um tempo para mim, para receber do Senhor. É assim mesmo. Eu entendo isso, porque há igrejas que têm um ativismo tão grande em coisas terrenas. Isso pode, isso não pode, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, papapá. E o resultado é que as pessoas acabam se esquecendo de Deus. Esquecendo-se de Deus, fazem agora da oração um problema, fazem da igreja ser um problema, e o que o inimigo quer fazer é carregar você de uma forma tão grande que você fica fatigado e você quer então se afastar de Deus. Então isso a sua fé começa a se tornar um pouco distorcida, e você ainda acaba vendo coisas onde se você deveria ver que Deus estaria agindo, você começa a achar que isso começa a ser um problema. Começa a ser um problema. E muitas das coisas, infelizmente, que acontecem nas igrejas de hoje, tem mais a ver, às vezes, com situações de homens, doutrinas de homem, do que é a palavra ou a relação com Deus. Porque quando nós temos uma relação, pense assim no seu casamento. Quando você tem uma relação com uma pessoa, você não entra nessa relação para exigir as coisas. É ou não é? Sim ou não? Sim. Você entra numa relação, isso pode ser no casamento, ou uma relação comercial, uma relação de negócio ou de amizade, para que você desfrute de um relacionamento, não para exigências. Casamento é assim, é desfrutar um do outro. O que destrói um casamento? Você tem que fazer isso, faça aquilo. Já viveu isso no casamento? Quando há uma exigência demasiada? Mas quando você se conhece, as coisas não eram mais simples? É ou não é? Amor para cá, amor para lá, ai que lindo. Tudo é lindo. Atendi um casal uma vez, bem interessante, e a gente estava conversando sobre a situação atual do casamento, do relacionamento deles. Aí eu fiz a pergunta para a esposa: mas me diz uma coisa,
quando vocês namoravam, era assim também, né? A situação estava, né? Era assim também. A esposa falou assim: pastor, eu fui enganada. Assim, fui enganado. Esse homem era uma coisa maravilhosa. Casou, complicou tudo. Tem muito disso, né? Você entra num relacionamento, você tem que ter um relacionamento. A verdade, meus irmãos, é que as coisas têm que ser mais simples do que se parece. Nós que estamos complicando e complicando, nós nos esgotamos. E o inimigo está louco para complicar a nossa vida. Mantenha a sua vida simples. Mantenha a carga leve, livre das bugigangas. Às vezes a gente se complica de bobeira. Você vai ser mais feliz, você vai servir a Deus mais feliz, você vai servir a Deus com alegria, seu casamento vai ser melhor. Então na vida tudo precisa ter equilíbrio. Tudo. Equilíbrio no trabalho, equilíbrio nas relações, equilíbrio no casamento. A gente costuma ter uma certa pressão, né? Eu estou numa pressão agora danada. Porque o pessoal está falando: você precisa fazer exercício, você precisa parar de comer isso, parar de comer aquilo. Olha a pressão, estou assim, estou na exaustão aqui. Né? É? Mas às vezes é no seu negócio, você precisa ter lucro, você precisa ter resultado. Às vezes é em casa, na falta de trabalho, nas dificuldades que tem, está faltando dinheiro, você precisa, temos que economizar aqui, não podemos pagar isso aqui, as contas. Chega disso, meu irmão. Olha o que diz Eclesiastes 4:6, você vai ler comigo aqui, põe na tela, por favor. Eclesiastes 4:6. Vamos lá, melhor, todo mundo, né? Ninguém está cansado hoje aqui, porque a gente vai quebrar isso aqui, estamos renovando as forças. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Olha, eita glória, eita, essa nota, você já falou em línguas no louvor, está aqui, mas olha só, eu confesso que eu nem conhecia esse texto assim, né? Foi trabalhando, escutando, impressionante. Põe de novo aí, meu irmão, põe de novo na tela aí. Já tinha ouvido esse texto ou não? Guarde para você aí. Então melhor é o quê? Uma mão cheia com uma, ele falou das duas ou não? Uma mão cheia com descanso, do que ambas de espírito. O inimigo tem amarrado as pessoas, amarrado a igreja, com um monte de conceitos, preceitos, que não tem nada a ver com Deus, nos trazendo ou nos fazendo sermos pessoas cristãos exaltas. Vamos simplificar a nossa vida aí, amém ou não? Amém. Porque esse cansaço é o que o inimigo traz. Não é nada do que uma artimanha, não é nada do que uma artimanha que ele faz para que você fuja realmente daquilo que importa, que é servir a Deus com tranquilidade e você ser bênção na sua casa, na sua família, na sua vida, no seu dia a dia. Amém? Dizem, né? Dizem que todo homem precisa aprender ou saber manutenção, precisa saber a mexer com, fazer a manutenção também de veículos, aprender um pouquinho sobre mecânica. Dizem, né? O homem também precisa saber fazer um bom churrasco. Verdade. Tá certo? Diz que tem que saber isso aqui. O homem tem que, primeiro essas três coisas, um homem, bom homem, tá certo? Tem homem aqui? Oh, beleza. Tem que saber isso aqui, manutenção, mecânica e churrasco. Aí o que acontece? Há um tempo atrás aqui, nos adolescentes, no nosso Soul, agora não está tendo aqui, mas eu vou sugerir que faça. A gente fez uma vez um evento chamado Macho Alfa. Sensacional. Não, verdade. Não sei quem está aqui da época aqui, né? Mas eu fui lá. A gente pegou a molecadinha, que hoje, né? A gente é da época raiz, né? Fazer uma molecada hoje está meio Nutella. Mas o que acontece? Sabe o que a gente ensinou no Macho Alfa? Trocar pneu de carro. Ó, né? Ó. A mexer com elétrica, botar o fiozinho lá, não tomar choque. A gente tinha que dar um choquinho para ver se aprendia, né? Opa, não, você tem que ter aquela experiência, né? De dar o choque. Né? A trocar, sabe o quê? Do chuveiro, a resistência. Oh, você foi muito bom, hein? Fala a Deus, né? E fazer um bom churrasco. Olha, porque a molecada tem que aprender a fazer um bom churrasco. Eu, sim, só fiquei no bom churrasco. Realmente eu não sou muito bom para manutenção, mecânica, não sirvo muito não. Mas olha o que as cobranças, né? Olha as cobranças que às vezes vêm para a nossa vida,
E às vezes a gente fica fatigado, exausto. Brincadeiras à parte, o que acontece é que as coisas, às vezes, no nosso dia a dia, se inventam coisas na nossa vida, vão nos trazendo responsabilidades. Irmão, para com isso. Nós precisamos entender que o equilíbrio é o ideal. Nós precisamos aprender a desfrutar a vida ao tempo. A palavra já fala tempo para todas as coisas. Eu preciso aprender isso na minha vida. A Márcia me cobra bastante, né, Márcia? Está aqui, né? Cobra bastante. Para um pouco, vamos descansar um pouco, vamos ter um tempo. Há um tempo para todas as coisas. Trabalha a semana toda. Chega o fim de semana, a mulher fala assim, agora você tem que pintar aqui a parede aqui, tirar isso aqui, arrumar isso aqui. Pelo amor de Deus, precisam descansar. Né? Já viu aqueles que têm chácara? Né? Vamos para a chácara para descansar. Chega na chácara, tem que cortar a grama, tem que arrumar a cerca, limpar a piscina. Acabou de cortar a grama, arrumou a cerca, arrumou a piscina, acabou o dia, tem que vir embora. Não descansou, você ficou mais cansado ainda. E isso traz também um esgotamento, então, espiritual. Porque se você está cansado fisicamente, você está cansado. Você nem ouve Deus falar. Você quer ficar dormindo. Já perceberam que nossos avós eram muito mais tranquilos a vida? É, não é? Pelo menos da minha geração, vamos pensar, os meus avós assim, era muito mais tranquilo. Olha, não tinha plano médico. É, não é? Não tinha problema de colesterol, diabetes, ou pelo menos eles não sabiam o que tinha, né? Não tinha esse negócio de ter faxineira para poder ajudar na semana, porque todo mundo trabalhava. Matava o porco, não tinha geladeira, colocava onde? Na lata. É nóis. Tá certo? Colocava na lata. Aí me fala uma coisa, cozinhava, alguém estava preocupado que ia fazer mal? Mas comia aquele porco, que era uma delícia. Na lata, não tinha geladeira, pastor. A esposa engravidava, fazia a preparação, né? Nada. Estava trabalhando na roça lá. O moleque nascia na beira do rio lá, tinha que tomar cuidado, caía no rio lá. Né? Era muito mais tranquilo, meu irmão. Criançada andava descalça, pé no barro. Jogava a bola, sabe onde? No curral, cheio de esterco. É verdade, eu fiz isso. Aí vinha bicho de pé no pé. Já pegou já bicho do pé? Aí vinha com canivetão assim o pai, pum, tirava assim. Gente, não tinha tempo ruim, meu. Tomava banho de cachoeira, de rio. Mas hoje é tão diferente, né? Eu sou da época raiz. Não sou Nutrela, não. Mas o que acontece, gente, é que muitos estão cansados. Mudou o jogo. Mudou a rotina. A gente faz a vida muito mais pesada. Até eu brigava com meu pai, que eu dizia, pai, você precisa tomar água, né? Tem gente que não toma água, né? Meu pai é um que não tomava água. E a gente fica até desidratado. Mas dá 2 garrafas de café a pessoa toma. Me dá um fardo de Coca Zero, eu tomo. Mas água é difícil, estou trocando. Pega uma mangueira, enfia água na boca, meu irmão. Vai ser bom. A vida é mais simples do que parece, e a gente que complica a vida. Nós precisamos tomar cuidado com isso. E o inimigo quer transformar, sabe, a nossa geração numa geração esgotada, com um monte de rotinas, que não deixam a gente viver tranquilo e nos tornam desequilibrados. Então, esses homens que acabamos de ver na palavra de Deus, como Elias, Sansão, o próprio Davi, Esaú, esses homens, eles serviam ao Senhor, adoravam ao Senhor, criam no Senhor, mas de um momento da sua vida de esgotamento, perderam sua fé, perderam sua força, tiveram dificuldades. E o inimigo aproveita quando você está esgotado, porque nesse momento, certamente, você não pensa em Deus. Cansado, fatigado, só trabalho, e o inimigo se aproveitando isso e transformando também numa fadiga espiritual. Então, o que podemos fazer sobre isso? O que Deus nos ensina na sua palavra, na verdade, eu vou começar a pregar agora. Então, quando você se sente esgotado, quando você acaba começando a falar coisa que não deve, a pensar o que não deve, a agir de uma forma errada, ou crer, inclusive, da maneira errada, as coisas precisam ser reafirmadas na sua vida. Diga aí, reafirmadas. Muito bem. Porque a primeira coisa que Deus diz aqui no texto que acabamos de ler, de Isaías, ele começa com uma pergunta: acaso você não sabe o que eu tenho dito? Olha que interessante isso.
Então, muitas vezes, nós precisamos voltar naquilo que nós já sabemos, porque certamente Jacó sabia. E o Senhor perguntou: você não sabe disso? Você não está entendendo isso? E nós precisamos voltar àquilo que nós já sabemos, as coisas que nós temos ouvido de Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender e saber, porque já sabemos que Deus é supremo. Diga aí, Deus é supremo. Glória a Deus. Querido, Deus tem o controle. Amém? Você sabe, você já ouviu, você até já viu Deus agir na sua vida, porque Deus pode todas as coisas. A palavra de Deus fala assim: há algo impossível para mim, é o que o Senhor fala. Deus é supremo, glória a Deus. Ele continua sendo Deus. As coisas podem mudar, Deus nunca vai mudar. Então você tem que voltar às suas bases, você tem que voltar outra vez às suas bases da sua fé, nessa supremacia que Deus tem sobre a sua vida. Consegue entender isso, amém? Isso é muito importante. Deus é supremo sobre a sua vida, amém? Traga isso para a sua vida. O Senhor é o meu Deus, tudo é possível ao Senhor. E você começa então a se fortalecer nisso no momento que você está com dificuldade. Segundo lugar que a gente nunca pode esquecer é sobre a divindade de Deus. Diga aí, a divindade de Deus. Porque Deus não se cansa e nem se fadiga. Amém? O problema é que nós começamos a, talvez quando estamos nessa situação, a pensar depois de um tempo que Deus é como nós ou como os outros. Se eu estou cansado, então Deus está cansado. A gente começa a ter esse pensamento errado. Mas não, porque Deus é Deus. Diga aí, Deus é Deus. Você pode pensar, você pode até estar numa situação ruim, mas Deus não está, meu irmão, não está. Você pode até estar no mesmo barco com Jesus. Sabe o que vai acontecer? Jesus vai estar dormindo ali e você está gritando como os discípulos estavam. Mas Jesus estava no barco. Se firme nessa verdade. Ele é todo poderoso. A divindade dele está sobre a sua vida, sobre o seu conceito onde você está. E ele certamente vai acordar, vai levantar. Oh, acalma essa tempestade. Creia nisso, porque ele não é homem, era Deus, pode todas as coisas. Dê uma glória a Deus, amém? Então você tem que estar firmado nesta verdade. Cuidado que a ansiedade da vida te rouba a palavra de Deus e as verdades de Deus na sua vida. Terceiro lugar, eu digo a sabedoria de Deus. Fala aí, a sabedoria de Deus. Veja, o texto de Isaías diz que ninguém pode medir o seu conhecimento. É o que nós lemos. E a gente tem que entender algo sobre Jesus nessa manhã. Que Ele sabe o que está fazendo. Eu vou repetir, o Senhor Jesus sabe o que está fazendo. E Ele sabe o que está fazendo sobre a sua vida. Quando foi que você deixou de confiar na sabedoria de Deus? Em que momento? Quando foi que você começou a editar na sua vida os seus próprios passos, a sua própria sorte? Nós temos que confiar, meus irmãos, nos planos de Deus para a nossa vida, nos propósitos de Deus. Então, quando no texto que vemos, quando Jacó começa falando errado, o Espírito de Deus vai reafirmando no seu coração sobre a supremacia, sobre a divindade, sobre a sabedoria de Deus. E se você, meu irmão, está trabalhando demais, correndo demais, fazendo coisa demais, às vezes é porque você está confiando mais nas suas forças. Mas quando nós entregamos ao Senhor, nós fazemos o que é o necessário. Porque aí o Senhor entra e você começa a confiar em Deus, então Ele vai trabalhar junto com você. Mas o mais importante de tudo, e o fato de que o Senhor quer afirmar hoje no nosso coração, que a gente precisa deixar isso muito forte, é simples. Você é importante para Deus. Diga aí, eu sou importante para Deus. Talvez ao contrário do que algumas pessoas podem até estar pensando ou vivendo. O meu caminho está fechado para Deus. Deus não tem ouvido mais a minha oração. Ele não olha mais para essa situação, não tem dado mais, não se importa. Mude, porque o Senhor lhe diz nessa manhã: olha, eu estou vendo e eu vou te fortalecer em nome de Jesus. Então perceba que o problema nunca é Deus.
porque Deus não muda. O problema, às vezes, é a nossa situação, às vezes o nosso cansaço, nosso cansaço espiritual, vamos falar o cansaço mesmo. Esqueci outra palavra, vai ser essa mesmo. Dá para entender? O esgotamento, exaustão, muito obrigado. E você continua, às vezes, insistindo na carne, se sobrecarregando, quando, na verdade, o problema nunca foi Deus, mas, na verdade, somos nós mesmos. Agora, vamos parar de falar de problemas. Pelo simples fato de que Deus, Ele nunca vai permitir que você chegue no esgotamento total. Deus sempre vai agir. Ele não vai permitir que você jogue a toalha. E se hoje você está pronto a jogar a toalha, veja, hoje Deus já entrou com a providência. Porque estamos trazendo com a palavra que Deus, olha, não vai ser assim, vai ter mudança. E eu venho garantir da parte de Deus para a sua vida nesta manhã, pode receber que o Senhor vai renovar as suas forças. Diga aí, o Senhor vai renovar as minhas forças. Ele vai te ungir nessa manhã com azeite fresco, vai te dar novas forças. Eu profetizo isso para a sua vida em nome de Jesus. Agora, por que é que Deus nos dá novas forças? Porque como o texto termina, porque Ele quer que nós voemos, quer que nós corramos, quer que caminhemos para Ele. O último versículo foi assim. Então, nessa passagem, diz que quando você renova as suas forças, passa a voar como águias, passa a correr e passa a caminhar. Não lemos isso aqui? Sim ou não? Mas há uma condição que temos que aprender a esperar no Senhor ou a esperar em Deus. Então o texto fala, olha, você vai voar como águias, vai correr, vai caminhar, mas há uma condição. Temos que aprender a esperar em Deus. Diga aí, esperar em Deus. Meu querido, as forças só se renovam para aqueles que sabem esperar em Deus. Se você não aprende a esperar no Senhor, Ele não pode renovar as suas forças. Porque se Ele não renovar as suas forças, você vai voltar novamente a se sobrecarregar e novamente a desperdiçar tudo aquilo que Ele deu. Então, se você vai correr, vai voar, vai caminhar, você tem que fazer com novas forças. Mas essas forças só virão para aqueles que aprenderem a sentar, a esperar e a confiar em Deus. Interessante, olha. Veja como Abraão, ele estava desesperado. O Senhor havia lhe dado uma promessa que ele seria pai de uma grande nação. Mas ambos, tanto ele como Sara, já chegando a uma idade, não podiam ter filhos. O que acontece? O casal ali, conjecturando, o Senhor está demorando muito para trazer essa bênção. E às vezes não é assim com a gente? Às vezes você tem promessas, tem bênçãos na sua vida, e você fala, puxa, meu Senhor está demorando. Será que vai vir? Será que ele desistiu? Aí vem a Sara com uma ideia fantástica. Para ela, né? O próprio. Deita-se com a nossa empregada aqui, com Agar. Abraão fala assim, imagina, vou pecar. Talvez a Sara fale, mas veja, é promessa de Deus, você está aqui. Fala, bom, já que você insiste, né? Espertinho, se deitou com Agar. Vem Ismael. Veja, num desespero, perde a direção de Deus, perde o foco de Deus, muda a situação, e o problema gerado por causa desse o quê? Essa impaciência, boa, pastor, essa impaciência de Abraão, se dá até hoje, duas nações lutando uma contra a outra até o dia de hoje. Era só Abraão ter esperado, só isso. Meus irmãos, Deus quer nos dar novas forças, não há uma dúvida disso. Deus quer nos tirar dessa fadiga espiritual, não há dúvida disso. Quer renovar você outra vez, sim. Mas a condição que Deus põe para você, para mim, é que nós aprendamos a descansar no Senhor. Amém? Jó 13, versículo 5, o Neto pode vir. Jó 13, versículo 5 diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Salmo 31, 6 diz assim: aborreço aqueles que se entregam a vaidade enganosas, eu, porém, confio no Senhor. Então, meu irmão, você tem que se submeter-se a esperar em Deus e confiar em Deus.
Se você parar num ponto de ônibus, vamos supor que seja 3 horas da tarde. Você está lá das 3 às 6 horas da tarde. O ônibus não chegou. Eu te aconselho, vai a pé. Não vai vir. Sim ou não? Mas se porventura o motorista desse ônibus tiver estampado assim na placainha, motorista, Jesus Cristo de Nazaré, eu falo para você, espera, pode ser 1 da manhã, pode ser que chegue às 6 da hora da manhã do outro dia, espera, que quando ele chegar ele vai te levar para o caminho certo, vai te dar uma direção certa para a sua vida. Jesus não é homem para se arrepender, o que ele fala ele vai cumprir, mas temos que aprender a esperar o seu tempo, temos que confiar no tempo do Senhor. A palavra fala que que Isaías chegou em um momento ao rei Ezequias. Deus mandou Isaías trazer uma palavra para o rei Ezequias. Isaías chega lá para o rei e fala assim, ó, rei, Ezequias, prepara a casa aí que você vai morrer. Eu não queria ter essa profecia na minha vida, não. Uma vez essa foi profetada, né? Porque eu estou aqui, né? Chegou uma vez, era até um lançamento do CD ao Altíssimo, CD Altíssimo. Nós fizemos um lançamento lá no Aramaçã, com orquestra ao vivo. Esse é um evento lindo. Aí ligou uma mulher lá. Mas ela ligou para o meu pai. Uma palavra do Senhor para você. Eis que te digo. Ela estava dizendo, né? Não era Deus, né? Eis que te digo, teu filho vai morrer hoje. Meu Deus do céu. Meu pai era meio desesperado, né? Ligou a mim, pelo amor de Deus, não sai de casa, porque não sei o que. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, não vai acontecer nada. Vou morrer, vou para o céu, tal, tudo bem, né? Repreendemos essa palavra, a palavra maldita, pode repreender. Prova que era uma palavra maldita, porque eu estou aqui até hoje, né? Então o que acontece? Mas aquela palavra ia acontecer. Realmente, o profeta Elias chega para o rei Ezequias e fala, você vai morrer, arruma a sua casa. Beleza, deu a palavra, vazou, foi embora. Mas o rei Ezequias vira para o lado e começa a chorar. Senhor, eu não quero morrer. E eu acho que qualquer um de nós faria isso. Senhor, eu não quero morrer e tal. Deus não deixou nem Elias chegar ali no portão, falou, volta para lá. E falou, rei, é o seguinte, o Senhor ouviu sua oração. E por causa dela, vou te dar mais 15, o Senhor está dizendo, você vai ter mais 15 anos de vida. O que acontece é que muitos talvez não saibam, mas os 15 anos de vida do rei Ezequias foram os piores anos de vida do seu reinado e da sua vida. E eu digo para você, meu irmão, que a gente precisa confiar no tempo de Deus. Essa que é a verdade. Quando Deus diz alguma coisa e vem dele, entenda, aceite. E até digo, nem incomode Deus. Eu falo por mim, eu não quero passar nenhum segundo a mais nesta terra, além daquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Não preciso disso. E o dia que Ele me chamar, eu sei para onde eu vou, glória a Deus. Estou pronto. Então nós precisamos aprender a confiar no tempo de Deus. Ele sabe, conhece todas as coisas. Então ajuste a sua vida, entenda que Deus tem um propósito para você. Confie nisso, confie nesse tempo de Deus. Sempre nós temos que confiar e esperar no Senhor. Porque o tempo de Deus é perfeito, há nele sabedoria, e a sua sabedoria também é perfeita. E sabe, uma coisa que eu tenho aprendido, que um dia todas as coisas vão fazer sentido. Eu sou um exemplo claro disso. Eu sempre pensei que minha vida ia para um outro lado. E quando Deus resolveu me trazer para o lado de cá, só depois que eu cheguei aqui nesse lado, é que eu entendi que todas as coisas da minha vida fizeram sentido, até as ruins. E a gente precisa ter essa convicção de Deus. Porque as coisas vão começar a fazer sentido quando você entender que Deus tem um propósito e Ele está te caminhando para dentro do propósito dEle. Salmo 32:10 diz, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Salmo 33:18 diz, eis que os olhos do Senhor estão sobre o que temem, sobre o que esperam na sua misericórdia. Salmo 33:20 diz, a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio, é o nosso escudo. Salmo 37:9 diz, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. E eu digo nessa manhã, espere no Senhor, é a única maneira de você sair fortalecido no nome de Jesus. Confie no Senhor. Você podia dar uma salva de palmas, né? Vamos confiar em Deus.
Meu irmão, corte da sua vida coisas que te sobrecarregam. Às vezes conceitos que você foi até educado, você às vezes precisa deixar isso para trás, porque às vezes coisas te sobrecarregam. Quando o texto diz aqui que seremos renovados e voaremos como águias, essa analogia é uma realidade. Há uma fábula, e a fábula porque isso não é verdade, não acontece desse jeito no mundo natural aqui. Mas há uma fábula que diz que a águia, em certo tempo da sua vida, as suas penas estão muito pesadas, as suas unhas estão muito grandes para poder pegar a sua presa, e o seu bico está muito grande também para poder olhar e ver o que ela tem que fazer. Nessa história, dizem que a águia sobe então para um lugar alto, faz um ninho numa montanha, chega lá, começa a arrancar as suas penas, quebra as suas unhas e bate na rocha para quebrar o seu bico. O que acontece é que, ao fazer isso, ela aguarda o momento certo das penas voltarem a nascer, as unhas voltarem a crescer e seu bico voltar a crescer, dando para ela uma longevidade maior agora para a sua própria vida. É interessante porque, na verdade, isso no mundo natural não acontece dessa forma. Mas o que o autor aqui está querendo colocar isso, é justamente a gente poder entender isso, porque na nossa vida, há um certo tempo que nós precisamos nos acomodar na rocha que é Jesus Cristo, e tirar da nossa vida tudo aquilo que está pesado, que está sobrecarregando, que está nos fatigando, que está nos atrapalhando, nos arrancar isso da nossa vida, para que nós possamos ter agora uma nova longevidade com Deus na bênção do Senhor. Então, meu irmão, aprendamos a filtrar um pouco mais certas coisas que pessoas nos dizem. Às vezes até situações de homens de Deus que falam, mas a grande verdade é a gente precisa aprender a filtrar se isso é para a sua vida. Às vezes há coisas que falam é para você, mas às vezes não é para você. Porque é um ponto de vista que de repente que Deus não está trazendo para você e você está interpretando erradamente. Você necessita de novas forças, amém? Eu necessito, todos os dias. Somente pode acontecer isso quando nós estamos sobre a sombra do Altíssimo, entendendo que é Ele quem caminha, que faz a nossa vida. Tinha uma campanha publicitária muito antiga, é antiga mesmo, pesquisei isso. Era daquele rede de hotel Holiday Inn. Conhece o Holiday Inn? Famoso, né? É uma rede de hotel famosa, principalmente nos Estados Unidos. O criador foi muito perspicaz, mas vai servir como exemplo para nós aqui. Aí diz o anúncio que certa pessoa, vestida normalmente, de repente entra numa sala de cirurgia, está lá um médico operando uma paciente, os seus ajudantes. A pessoa entra, começa a olhar, fala assim, olha, costura aqui, dá esse remédio aqui, dá não sei o que, papai, e começa a mandar em toda a equipe cirúrgica. O médico olha e fala assim, você está louco? O que você está fazendo aqui? Não, é que eu dormi bem no Holiday Inn. Entenderam a piada? Ou seja, ele estava descansado, né? Vamos explicar a piada para ver se dá mais certo. A pessoa estava descansada e chegou, começou a mandar em toda a equipe médica e de repente estaria cansado, exausta pelo longo trabalho que estava fazendo. Agora dá para dar uma risadinha, né? É lógico que isso não é verdade, foi uma campanha publicitária, é real. Ninguém vai dizer a um cirurgião como ele tem que operar, ainda mais se estiver naquele momento. Ninguém vai falar para um policial como ele tem que agir em uma certa situação. Ninguém pode apontar o dedo para uma pessoa e falar como ela deve se comportar ou fazer as coisas. Mas já viram quantas pessoas às vezes apontam até para pastores, para igrejas, dizendo, você não devia fazer isso aqui, fazer aquilo lá. E às vezes a quem aponta, às vezes nunca salvou uma vida, nunca pregou de Jesus. Gente que nunca fez nada para Cristo, mas para criticar está ótimo. E eu aprendi um tempo atrás, meus irmãos, a colocar os meus olhos no Senhor. Amém? Que a única opinião que importa para a minha vida, que deve importar para a sua vida, é a opinião de Deus sobre você, sobre o seu futuro. Aprenda a colocar os seus olhos no Senhor. Mateus 11, 28. Vamos ler todos aqui, Mateus 11, 28. Olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos,
Vamos mais uma vez? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E olha o 30, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é o quê? Novamente, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é... Sabe que muitas vezes aqueles que estavam cansados, ou que estão cansados, é porque não estão levando a carga que seria deles. Está muito maior. Porque se tivessem a carga que o Senhor preparou para você, você não estaria cansado. Porque a carga que Deus coloca sobre a nossa vida, é como diz a palavra de Deus, é a carga que vai alcançar nossa família, nosso futuro, e nenhuma dessa carga vai nos fazer cansar. É aquela que é leve. E sabe por que o inimigo te coloca tanta carga? Para que você não faça verdadeiramente o que Deus quer que você faça. Os fariseus, eles tinham um monte de rituais, mas na verdade eles não buscavam a Deus. Já os discípulos, sabe o que eles faziam? Comiam pão com peixe com Jesus, andavam, ouviam as histórias, viam os milagres, mas amavam a Deus e serviam a Deus. Essa manhã é uma manhã onde Deus quer transformar, às vezes, o seu pesar, a sua carga pesada que você tem levado, e fala assim: olha, vem comigo, que aqui a minha carga é leve, meu fardo é leve. Posso ouvir um amém? Se coloque de pé. E eu fiquei pensando e orando ao Senhor, eu falei: Senhor, mas por quê? Eu tenho que pregar, eu gosto de pregar de milagre, de fé, eu gosto de pregar de um monte de coisa, né? Parece mais até, né? Mas por que o Senhor me trouxe para esse texto? E Deus certamente falou no meu coração, falou assim: olha, porque tem muitos que estão aqui, têm levado pesos que não são os meus pesos, não é aquilo que eu quero que se leve. Deus quer nessa manhã nos trazer a um momento onde você, no altar do Senhor, você vai entregar a sua dificuldade para Deus. E você vai aprender a esperar no Senhor o seu tempo certo, a confiar que Deus vai te levar para o caminho certo, e aí você vai ter vitória em nome de Jesus. E eu te convido nessa manhã, você vem para o altar, vamos ter um momento de oração, um momento de entrega. Às vezes a sua carga pode ser na saúde, às vezes o seu fardo pode ser no seu relacionamento com a sua família, os seus negócios. Às vezes você quer tomar a dianteira em certas coisas e Deus fala assim: opa, segura aí, calma, espera. Sabe por quê? Porque você está deixando a sua fé embora. Esse desespero te traz uma ansiedade que não é o certo. Deus hoje quer trazer você para o lugar certo, entendendo que Ele vai renovar suas forças, mas é preciso você saber esperar no Senhor. Então venha para o altar, vamos estar num momento de oração. Sobre a tempestade voarei. Podemos cantar mesmo? Sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Coro novamente. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Queria ouvir vocês aqui sobre a tempestade. O trovão e o mar se erguendo. O que mais? Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei. Descansarei? Descansarei mais uma vez. Descansarei, pois sei.
Mais uma vez para a gente acabar com chave de ouro. Descansar. Dá um passinho aqui para frente aqui, dá um passinho para o pessoal chegar aqui. Deus sempre está certo, né? Deus sempre está certo. Eu não tenho dúvida que há preocupações na nossa vida, senão vocês não estariam aqui. Talvez até há de quem ainda está aí. E a gente fica, puxa vida, porque Deus ainda não agiu, né? Isso vai trazendo um peso para o nosso coração, um peso para a nossa vida, nossa família, nosso futuro. Por isso que eu dei o nome dessa mensagem, dessa ministração, assim, renovando as nossas forças. Hoje e amanhã, escute bem, hoje e amanhã que o Senhor está renovando suas forças. Vou repetir, pode receber de Deus, hoje é uma manhã onde o Senhor está renovando as suas forças. Já aprendemos que vamos esperar no Senhor, confiar no Senhor, no agir de Deus. Mas saia sabendo que hoje o Senhor está renovando. Porque há um tempo onde Deus vai agir naquilo que você tem pedido do Senhor. Antes de eu orar aqui, há um agir de Deus também para aqueles que não têm a Cristo como Senhor e Salvador. E que também tem as suas lutas e dificuldades. Mas você precisa entender que você precisa de Jesus Cristo. Olha, a vida com Jesus não é tão fácil, né? A gente vive as lutas, estamos aqui vivendo lutas, não é fácil. Aí eu fico pensando, e a vida sem Jesus? Meu Deus, eu não consigo pensar em passar por certas lutas que nós passamos, sem ter o Senhor Jesus que nos consola, que nos conforta. E você precisa entender que você nesta manhã também precisa de Jesus no seu coração. É Ele quem vai te ajudar a trilhar um caminho na segurança, um caminho onde nós vamos ter descanso. E eu quero nessa manhã, antes de orar, eu quero dar uma prioridade para a sua vida, que entrou aqui e nunca disse um sim para Jesus. É o sim mais libertador que você vai ter na sua vida. Outro dia eu falava com uma pessoa, e depois que ela se entregou a vida para Jesus, aí depois eu tive um outro encontro, eu falei assim, pastor, essa é a data do meu nascimento. Passei a nascer de novo a partir deste dia, porque Deus transformou tudo. Deus quer fazer milagres na sua vida, Deus quer transformar situações, mas tem um começo. É dizer, sim, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, entrando para trabalhar, para restaurar, para me dar um novo caminho, um novo destino eterno. Quem nessa manhã nunca disse um sim para Jesus ainda, e o Senhor está tocando o seu coração, hoje é manhã de salvação também. Levante sua mão para a gente poder orar pela sua vida. Também vai chegar alguém para orar por você. Levante sua mão aqui na frente, pode estar aí onde você estiver. Fala assim, olha, sim, eu quero Jesus na minha vida, e o Senhor vai transformar situações, no nome de Jesus, vai haver milagres na sua vida chegando, mas precisa dar o primeiro passo. Levante sua mão só para nós chegarmos e orarmos com você. Se você está aqui, chegou, ainda não disse um sim para Jesus, olha, é uma manhã de transformação. E começa com a transformação, a garantia do céu para a sua vida. Levante sua mão aqui, estou vendo aqui, Deus abençoe, querido. Fala do Senhor aí, já está o pastor disso do seu lado. Mais alguém pode estar aí, qualquer lugar, nós vamos até você. Só levante sua mão para a gente indicar, alguém vai orar por você nesse momento. Mais alguém? Levante a mão, só para nós vermos aqui a sua vida. Alguém? Levante sua mão para nós estarmos orando. Amém. Vamos orar aqui, pastor Deus já está orando com glória a Deus, porque o Senhor também trouxe salvação nessa manhã. Então agora você vai pensar na dificuldade que você está vivendo. Não importa para Deus qual é. Se é saúde, se é nos problemas do casamento, se é nos problemas com relação dos filhos, se é nos negócios, se é a falta de fé. Não importa. O que temos que aprender aqui nessa manhã é que Deus tem o tempo dele. E Deus vai realizar em nome de Jesus o melhor
a saída melhor, aquele escape. E hoje, nessa manhã, nós vamos aprender a descansar no Senhor. É tirar o nosso fardo, entregar para o Senhor e o Senhor fazer essa mudança. Põe a mão no seu coração, curva a sua fronte. Pai, Tua palavra foi ministrada nessa manhã. Louvamos o Teu nome, Pai. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que todo esse fardo que às vezes está sobre nossa vida, em nome de Jesus, agora seja retirado. Deus, tira as coisas que nos tiram a felicidade, as coisas que nos trazem tristeza, amargura no coração. Tira a nossa alegria de servi-lo, de estar na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, tira tudo aquilo que está nos cansando, nos fatigando, nos sobrecarregando. Meu Deus, até tantas coisas que distorcemos quando nós falamos, aquilo que temos pensado errado, aquilo que temos agido errado. Deus, porque estamos aqui para declarar que amamos servir ao Senhor, que amamos, ó Deus, ser Teu filho, Senhor. Ó Deus, eu peço ao Senhor, nos ajude a descansar no Senhor. Meu Deus, nesta manhã, eu peço ao Senhor, nos ajude a descansar em Ti, Senhor. Pai, ó Deus, que ao sair daqui nós devemos o Seu jugo que é suave, que a Tua carga que é leve. Meu Deus, toda a carga humana que foi colocada sobre as nossas vidas agora, tiramos no nome de Jesus. E aqui declaramos, Senhor, que somos Teus filhos e queremos andar junto com o Senhor. Entender que queremos caminhar nos Teus propósitos, que o Senhor é o nosso Deus, nosso Rei, nosso Senhor, nosso Salvador. E ó Deus, e aqui estamos para dizer, Pai, estamos aqui para guardar no Senhor o Teu tempo que é perfeito, aguardar no Senhor e confiar que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Mas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, toda a carga da doença, toda a carga do desentendimento nas relações, Senhor, familiares, quaisquer que sejam, toda a carga das preocupações, Senhor, das dificuldades da vida que estamos tido, de dúvidas quanto ao futuro, dúvidas quanto às coisas que hão de chegar, que nos preocupam, nos tira o sono. Pai, em nome de Jesus, tira isso do nosso coração nesta manhã e traz de volta aquele coração pronto para servi-lo, pronto para estar no Teu altar, para adorar o Seu nome. Ó Deus, para estar pronto para entender que o Senhor tem caminhos para nossas vidas, aquele que nós nem pensamos, mas sabemos que é caminhos de paz, de bênção, caminhos, ó Deus, de vitória. Então, em nome de Jesus, dizemos sim, Senhor. Ó Deus, estamos aqui para, Senhor, estarmos contigo e vivermos o melhor que o Senhor já tem para nossas vidas. Pai, confiamos no Senhor nessa manhã. Diga aí, eu confio no Senhor. Mais alto, eu confio no Senhor. Pai, estamos prontos para esperar do Senhor o melhor que o Senhor tem. Assim, Pai, eu abençoo, profetizo bênção, Senhor, para os Teus filhos. Assim os abençoo, profetizo vitória, Senhor. Assim os abençoo e profetizo, Senhor, um novo tempo de alegria. Assim profetizo, Senhor, e declaro, Senhor, um novo tempo, Senhor, ó Deus, de paz, de entendimento, de comunhão, de portas abertas, onde o Senhor está entrando e onde o Senhor entra, Senhor, o inimigo não vai, e toda a artimanha que o inimigo tem trazido para nos tirar a paz, nos tirar a insegurança, agora declaramos que está quebrado no nome de Jesus, e a vitória do Senhor é determinada nesta manhã, uma vitória de bênção, onde o Senhor vai escrever e reescrever uma nova história de bênção, de alegria para o Teu povo, e assim louvamos, adoramos o Teu nome, Senhor, pela Tua santidade e graça, no nome de Jesus, amém, amém. Pode aplaudir o Senhor, que Ele é bom, é bom, é bom, é bom, amém.